Oi, gente, hoje é dia de falar sobre Coringa, Delírio A2, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas. E que eu acredito que é um filme que muita gente está na ansiedade para ver. Eu, inclusive, também estava na expectativa para assistir, e é um filme que eu já adianto que eu achei problemático em alguns aspectos. Principalmente no que se refere à coerência do personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix, e também da inserção de momentos musicais na narrativa do longa. Eu gosto muito do primeiro Coringa, de 2019, eu acredito que é um filme que consegue fazer uma construção muito consistente do personagem do Joaquin Phoenix, que é um personagem que tem uma sensação de muita inexistência por parte do mundo e da sociedade que o repelem, e que depois ele vai conseguindo criar um ponto de transição para que ele possa existir por meio do próprio Coringa. E é por essa consistência que eu admiro muito esse filme de 2019, porque ele torna possível essa transição de um personagem que é tomado por uma fragilidade muito grande para um personagem que assume uma posição mais violenta e também mais exacerbada referente àquilo que ele vinha vivendo. Já em Coringa, Delírio A2, as coisas são bem diferentes. É o mesmo personagem, mas essa coerência que tem no primeiro filme e essa consistência que tem na construção dele no segundo filme, eu senti que se perde. E esse foi um dos aspectos que mais me incomodou nesse longa do Todd Phillips. E se perde em que sentido? Vocês se lembram daquela piada que o Coringa faz no primeiro filme, quando ele pergunta "knock knock, who is there?" Ele começa a piada dele com essa pergunta: quem tá aí? Então é como se o filme se perguntasse o tempo inteiro: quem tá aí? É o Arthur Fleck ou é o Coringa? E o longa faz isso de uma maneira que fica meio que conflitando um com o outro, mas de um jeito confuso. Tanto que às vezes eu me perguntava: será que eu tô vendo isso aqui mesmo? Ou será que essa é uma construção delirante desse personagem? E é uma confusão que ela não é perspicaz e dá a sensação de uma construção narrativa mal estruturada, que eu penso que distrai o espectador e enfraquece o próprio filme e também o próprio personagem. Porque é muito interessante no primeiro filme, quando o Todd Phillips trabalha esse limite tênue entre aquilo que é da realidade e aquilo que é da construção delirante do Arthur. E eu pensei que isso ia ser trazido também para o segundo filme, principalmente porque a gente tem essa vertente musical e que poderia ter sido muito bem aproveitada para explorar esse ponto, mas não é. É claro que essas eram expectativas minhas e que o filme não tem obrigação nenhuma de corresponder à expectativa de ninguém. Mas eu acredito que o Todd Phillips tinha um material muito bom em mãos e tinha essa ideia do musical para trabalhar também a vertente mais imaginária do Arthur, tinha a Lady Gaga e, enfim, isso acaba sendo utilizado de uma outra forma. Mas para a gente chegar nesse ponto do musical e nessa outra forma, eu preciso contextualizar também como o personagem do Joaquin Phoenix vai ser trabalhado em Coringa, Delírio A2. Primeiramente, a gente vai encontrar o Arthur Fleck na prisão. Passou um tempo considerável desde os acontecimentos do último filme e ele está ali numa posição mais passiva. Então, aquele Coringa que a gente viu despontar no filme de 2019, num primeiro momento vai estar meio que adormecido. E o que a gente vai ver é um Arthur Fleck completamente apático. Mas essa apatia começa a desaparecer quando o Arthur conhece Ali/Arlequina, que é a personagem da Lady Gaga, e que vai produzir uma mudança nele no sentido de começar a despertar novamente o Coringa. Então a gente tem nesse primeiro momento um Coringa adormecido e depois grande parte do filme é esse Coringa que desperta impulsionado pela Lee e também por todo o movimento externo que está acontecendo em Gotham. Além desses dois momentos, a gente tem também um terceiro tempo, que é o cair em si do próprio Arthur, que traz uma queda até desse lugar imaginário onde ele se refugia, ao ponto que em um determinado momento do filme, até essa vertente musical vai ficar insuportável para ele. E referente a isso, para mim o que se coloca como uma questão no longa é se o Arthur conseguiria sustentar a presença do Coringa na vida dele. E apesar de eu achar Coringa, Delírio A2 problemático em muitos pontos, tem uma coisa que eu gosto nesse filme, que é o uso de telas, que o Todd Phillips se serve para mostrar o Arthur. Então ele aparece no noticiário da TV, o julgamento dele é televisionado, e que me lembrou aquela sequência do filme de 2019, quando ele vai ao hospital para pegar o prontuário da mãe, e ele é enquadrado na tela presente entre ele e o atendente. E a sensação de que ele está preso dentro dessa tela, que eu penso como sendo as construções imaginárias dele e aquilo que o mundo quer que ele seja. E depois de dar essa passeada pelo filme, agora já dá para retomar o momento musical que eu falei antes, que, como eu disse, poderia ser uma vertente muito interessante para explorar as duas facetas Arthur-Coringa, porque o que a gente vê no filme nesses momentos musicais
que na maioria das vezes o Arthur está acompanhado da Lee, é que são momentos em que ele se permite viver uma realidade menos sombria, idealizando um mundo que talvez ele quisesse fazer parte, mas que não foi possível. Mas para mim o problema desses momentos musicais é que eles destoam muitas vezes do que está acontecendo com os personagens. Eles meio que quebram a narrativa e não conseguem compor uma harmonia entre esse mundo real e o mundo imaginário. Dentro desses momentos musicais tem sim algumas sequências que eu achei bonitas, mas isso não é suficiente para justificar e nem sustentar essa presença musical, já que é preciso ter coerência entre essa musicalidade e aquilo que está acontecendo em cena. Ainda sobre a vertente musical, eu não falei sobre a Lady Gaga. Eu gosto dos momentos de atuação presentes na carreira dela, gosto dela em Nasce uma Estrela. Casa Gucci eu não sou fã do filme, mas eu gosto da atuação dela, porque eu sinto que ela se joga realmente nos personagens com vontade. Mas nesse filme eu penso que ela não é aproveitada da maneira como ela poderia ser. Afinal, nem o próprio personagem do Joaquin Phoenix foi. E ainda sobre ele, eu penso que até as questões psicológicas do Arthur, que são trazidas em alguns momentos, me pareceu que elas foram banalizadas, não só pela forma como elas são evocadas no discurso dos personagens, mas também pelas ações do Arthur / Coringa em alguns momentos. Tem uma decisão que é tomada referente à condução do julgamento dele, que para mim foi um dos pontos mais problemáticos do filme. E para finalizar, eu fico pensando que se o Arthur já se queixava de um sentimento de inexistência quando a gente conheceu ele no primeiro filme, em Coringa Delírio A2, ele está em todos os lugares, seja nos jornais, seja nos noticiários, seja nas ruas de Gotham. Mas dentro dele, ele continua sozinho e refém dos seus traumas e do seu imaginário. E é justamente essa vertente singular desse personagem que, na minha opinião, se dissolveu na própria fragilidade do filme. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.